Jesus Cristo, nessa quinta-feira, dia 29 de maio. Nessa quinta-feira, quero desejar bom dia para todos. Hoje, que é dia 29 de maio, dia 18, completei os meus 49 anos, pela graça e misericórdia de Deus. Quero deixar uma palavra aqui que está escrita, de muito conhecido das pessoas que já viu ler esse versículo. Estou lendo aqui de novo, das outras vezes eu li, mas é uma palavra que se renova a cada dia, que nos dá na nossa vida. Aquele que ama a palavra de Deus, aquele que gosta, que recebeu o Espírito Santo, tem mais prazer nas coisas da palavra de Deus, de sentir a presença de Deus. Não tem outra coisa que substituir o Espírito Santo na nossa vida, que nos dá alegria de buscar Ele, dar nossa força, animação, que Ele mesmo que anima a gente de fazer as coisas, porque nós às vezes atrai para outras coisas, mas a maior coisa importante da vida é a meditação da palavra de Deus e de buscar o Espírito Santo, porque nós somos pessoas miseráveis, nós não merecemos nada, nós somos pecadores, mas a misericórdia de Deus se renova a cada manhã na nossa vida. Quero deixar uma palavra aqui de Romanos 12. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que não o vosso culto racionais, que não conformeis com esses séculos, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, que experimentei qual a boa e agradável vontade e perfeita vontade de Deus, porque pela graça foi dados a cada um entre vós a perfeição. Então quero ler também o versículo 7. O ministério ministério ensinando fazer o que exaltação faça e de descrições, contribui à liberdade perfeita em diligência de examinando as misericórdias de Deus com alegria. Então estamos diante de uma palavra que fala que rogo, pois, irmão, ali de Romas, que queria que nós apresentássemos um corpo sacrifício e agradável, não de qualquer maneira, porque chegar diante de Deus, de apresentar que seja boa oferta agradável a Deus, de obediência, que transformação do vosso entendimento. Eu queria que o povo naquela época fosse transformado pela sua mente, o seu caráter. Isso que Deus quer de nós no século XXI, e também naquela época do povo da igreja ali de Roma, daquelas quando Paulo apóstolo pregava, apóstolo Paulo, outros que pregavam ali. Que queria que nós apresentássemos não um culto de qualquer maneira, um sacrifício agradável, não se fugisse da aparência do mal, fugisse das coisas pecaminosas, mas chegasse a Deus. Então fala aqui que agora está, que fala aqui, ó, porque a palavra de Deus também fala lá em 1 Isaías 1:19, que fala que sei que apresentasse a Deus um sacrifício que era para essa pessoa não com ira nem com contenda, mas que era para se apresentar a um Deus uma coisa que agradasse em perfeição. Então vamos ler Isaías 1:18, que é a vossa rebeldia que faz separação entre Deus e o mundo. Então fala aqui que experimenteis qual era boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Que Deus põe em nós, queria que Ele fazesse agradar a sua perfeita vontade, não de qualquer maneira. Deus não queria que nós apresentássemos Ele um sacrifício de não tínhamos, custeassem dois pensamentos, isso que a Bíblia fala. Um pensamento de outras coisas, mas que servisse dele de corpo e alma e espírito, que agradasse Ele. Que não conformeis com essas coisas desse mundo. O sistema que traz as pessoas, o sistema mundano de fazer outras coisas, não servir os dois senhores ao mesmo tempo, e não agradar de um e não agradar ao outro. Então, a palavra de Deus fala assim que pela graça foi dada a cada um de vós
Mesmo ele convém que pensei moderadamente, segunda, mediante a sua fé em Deus, repartindo a cada um de vós, porque como um só corpo, um só membro, que tem mesma função. Assim também, como muitos somente um corpo de Cristo e outro. Então, um só corpo, um só membro e um só Deus. Então, Cristo, nós estamos ligados à cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. Então, nós temos que estar ligados à cabeça em Cristo, nosso corpo. Deus está dentro de nós, a transformação do nosso corpo, para guiar a visão espiritual para chegar ao caminho certo e fazer a vontade dele e agradar a ele do jeito de fazer a vontade de Deus. Porque às vezes a gente quer fazer só a nossa vontade, nossa carne, mas tem que fazer a vontade de Deus também. Falo isso para mim também, não falo pregando, mas falo isso para mim. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, não só para mim, requerer as coisas para mim, mas fazer a vontade de Deus. Eu tenho que colocar, falar isso aqui, mas eu sei que eu tenho que colocar em prática também o que eu estou falando. Assim, deixa essa palavra para a honra e glória do Senhor Jesus.